Olá pessoal, eu sou a Bia Eu sou o Lucas. e depois da gente explorar as belezas de Portugal no episódio passado, chegou a hora da gente ir para o leste europeu. Onde nós estamos nessa jornada aí do What If. Então, dessa vez embarcaremos para Romênia e todo o nosso planejamento caso a gente fosse para lá. A primeira coisa muito importante a se dizer sobre a Romênia é que a gente só iria para lá se a gente tivesse contrato de trabalho. Sem aventuras para leste europeu. Exatamente, a gente só iria com contrato de trabalho. E é importante destacar que a gente está fazendo esse What If porque eu recebi uma oferta de trabalho para lá. Então, não estamos tirando do além as informações que a gente vai passar aqui para vocês. Exatamente. Então, a primeira cidade que a gente cogitou ir, né, até por causa da proposta que ele recebeu, então se de fato a gente fosse, a gente iria para Bucareste. Que é a capital da Romênia, é uma baita de uma cidade, é bem internacionalizado, né? E hoje está virando praticamente destino de muitos nômades digitais pelo baixo custo de vida que tem a cidade, e ela tem de tudo. Vai encontrar. Capital. Exatamente. É uma capital de um país da Europa. Então, justificando também o porquê que a gente escolheu uma capital, sendo que em Portugal a gente escolheu uma cidade pequena, né? Ou a gente evitou de fato as maiores cidades. O que acontece é que na Romênia é muito difícil de você conseguir aluguel. Então eles têm um passado soviético, né? Em que as pessoas basicamente tinham muito medo. Por causa disso, eles ficaram sem casa. Em resumo, é isso. Eles ficaram muito sem casa e agora não existem muitas residências ou apartamentos para alugar, porque as pessoas todas moram em imóvel próprio. Então, se eu me recordo, são 90% da população da Romênia, do país inteiro, mora em casa própria. Então, é muito mais fácil depois, caso você queira realmente estar estabilizado lá, você comprar. Porque tem muitas formas de você comprar lá. Que fui informado para mim é que nessa vaga que foi me oferecido, eles iam disponibilizar uma casa para mim. Então, de certa forma, eu não precisaria me preocupar com a residência. Sim, vamos ver pelo lado positivo, né? Se a maioria da população tem casa própria, isso já é um sinal legal, né? Sim. Que a economia funciona de um certo modo. Mas, até certo ponto, caso você vá para lá e não tenha uma casa, né, disponibilizada para você, os apartamentos lá no centro da cidade eles vão ficar em média nos 400 até 700 euros por mês. Se eu não me engano, eles tinham passado para mim, ficava em torno de 450 a 500, caso eu quisesse integralizar algum amigo lá na cidade. Sobre a questão da moeda de lá, tá? E por que eu vou entrar nesse ponto? Porque a gente também iria nos planejar no financeiro em torno disso, né? Do que a gente realmente precisa para viver lá. O salário mínimo na Romênia hoje é de 3 mil, minha colinha, lei romeno, tá? 3 mil lei romenos, o que equivale a 600 euros, tá? Então, assim, o salário mínimo lá é o mínimo para uma pessoa sobreviver. É diferente do nosso salário mínimo do Brasil. Você vai conseguir pagar um aluguel, vai conseguir se alimentar e Isso. vai conseguir sobreviver, digamos assim, legal. Tá? A gente não tá falando de luxo, de viajar pela Europa inteira, não. É o mínimo para você sobreviver. Então, assim, só pra vocês terem um exemplo de quanto tinham oferecido pro Lucas na vaga lá. Tinham passado para mim em euros, que era 950 euros. Esse 3 mil romeno que a Bianca falou, ele dá mais ou menos 600 euros, 610 euros. Então era 300 euros a mais do que o salário mínimo. Então daria para, digamos assim, para ir Dá pra ficar tranquilo. em aventura é um bom, Sim. né? Então eu acho que valeria a pena nesse ponto que a gente iria com essa segurança. Sim. Eu acho que tá com problema aí porque você não curtiu esse vídeo. Que feio. Se inscreve aqui Eu acho embaixo. feio, tá? Eu acho feio quem começa a assistir um vídeo ou sai e não termina de ver, porque você nem deu chance pro vídeo, entendeu? Termina de ver o vídeo, já curte. Ó, a gente tá dando tempo. Relaxa a dopamina, não é TikTok que é 2 segundos. Próximo vídeo. Já trabalha o cérebro, entendeu? Fica tranquilo, vê as informações, anota. Anota que a gente passa aqui. Já deixa eles curtir. Curte lá. Curtiu? Beleza. Já se inscreveu?
Sininho, Se sininho. inscreveu? Se inscreveu no canal, ativa o sininho pra não perder o próximo IC. E daí em breve vai sair a nossa maratona do lugar que a gente está indo. E você vai perder? Já tá sendo gravados os vídeos aí. Já está sendo gravado, e aí? Ainda sobre a questão financeira que a gente começou falando, a gente levaria, né? Sempre a gente fala da nossa reserva, a gente levaria o equivalente a 3 meses do salário mínimo de lá. Dá uns 11 mil reais, 10.800 alguma coisinha. Porque o lei romeno, ele é muito próximo do real. Isso seria, assim, ó, o mínimo que a gente levaria. Pra chegar legal. Isso, mas assim, talvez a gente já fosse com mais, dependendo de como a gente estivesse, né? E é interessante destacar novamente, porque a gente iria com um contrato de trabalho Isso. e sem um aluguel pra pagar. Isso seria assim, nessa situação, o que a gente se preocuparia é em levar no mínimo, tá? É esse o ponto que a gente Isso que a gente levaria. destaca isso. Isso, assim, até pra vocês terem uma ideia de assim, o quanto eu precisaria no mínimo pra ir pra lá. A gente sugeriria isso e a gente iria com no mínimo isso, tá? Pra deixar bem clara essa parte. E a questão da saúde, né? Que em Portugal, lá eu falei que a gente iria com seguro. Nesse caso, a gente já teria uma saúde gratuita. Como eu iria com um contrato de trabalho, né? Eu e a Bianca, nós somos casados. Então a Bianca ela teria direito à saúde gratuita da mesma forma que eu, exatamente por ter o contrato vinculado ao visto. Exatamente. Então E aí, teria que se preocupar com isso. porque eu iria como visto de acompanhante, mas depois, quando eu conseguisse trabalho, eu mudo o visto, mas continuo tendo direito à saúde gratuita também. Isso aí. Um ponto muito importante que a gente estaria considerando sobre a Romênia é que se nós tivéssemos filhos, eles não estariam recebendo a cidadania romena, né? Lá na Romênia não existe isso de você nasceu lá, você ganha a cidadania. Não. Juristerra. Júri sanguíneo. Não, é juristerra, alguma coisa assim, pra quem nasce no lugar, né? Eu não lembro o nome em latim, que é quando você mora num lugar tipo o Brasil. Se você nasce aqui e os teus pais são russo e o outro é da Dinamarca, você vira cidadão brasileiro, você recebe. Você tem direito à cidadania brasileira. Mas lá é só júri sanguíneo. Você tem que ser descendente de algum romeno. Eu tava falando que lá só é com júri sanguíneos. É que eu só quis pontuar a parte de você nascer que é o lá. contrário, É, entendi. Tem alguns países da Europa que se você nasce lá, você ganha cidadania. Mas enfim, Lá não é assim. resumo disso que eu falei, se filhos nossos nascessem lá, não teriam dupla cidadania. Poderia ser um cidadão permanente, ok, mas não teria a dupla cidadania, assim, por só nascer lá. Ia ser um brasileiro igual nós. Tem outras formas de ter a dupla cidadania, né? Tem, mas tem que processo de 5 anos, tem que ter feito alguma coisa legal pelo país. Isso, daí é um pouco mais burocrático. E aí, outro ponto que já entra aí, que a gente consideraria muito, tá? Idioma. Tá? A questão do idioma, o que acontece? Eles falam romeno, tá? Romeno. Não é um idioma normalzinho, assim, padrãozinho. Ele é um italiano misturado com língua eslava, turco, porque fica no leste europeu. Mas o Império Romano dominava aquela região ali. Então, eles falam basicamente um italiano com algumas palavras diferentes. A gente vai deixar um videozinho aqui que eu achei sensacional, que é de um português de Portugal falando os comparativos do romeno com o português. Mas acredito que é um idioma que, obviamente, você vai estar morando lá. Vai ser obrigado a aprender. Mas assim, agora falando de e se a gente fosse pra lá, nós iríamos começar a estudar o romeno 6 meses antes. A gente teria um professor particular para dar aula pra gente uma vez por semana. E a gente teria auxílio de aplicativos como o Babel, Duolingo, pra gente estar pegando mais vocabulário, tá? É isso. Reply, né? Pra encontrar os professores e ter aula ao vivo. Mas tem várias outras formas. Às vezes você entra em grupos de pessoas que querem mudar para outro país e lá você acaba conhecendo professores. Em todo lugar do mundo vai ter um brasileiro. Isso. Então deve ter algum grupo no Facebook que é brasileiros em Bucareste. Na Romênia. E que lá vai ter um professor que fala romeno e português, por exemplo, que vai te auxiliar muito no processo. Mas assim, uma coisa que a gente também pensaria muito é pelos nossos filhos falarem o idioma. Tá? Porque, claro, eles vão falar o romeno se nascerem lá, né?
Mas a gente também teria a preocupação de estar ensinando o português e o inglês, que são idiomas mais gerais, se caso, né, a gente estivesse se mudando ou para falar com nossos familiares e afins. Tá, isso é o nosso e se a gente fosse de fato para lá, tá? Para a Romênia. Isso, e se, né? A gente não sabe se, talvez a gente vá pra lá. Vocês não sabem ainda? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de fazer tudo que eu já falei no meio do vídeo. A gente não quer esperar de novo aqui, né? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se vocês forem pra Romênia, segue o que a gente passou. Exatamente. E talvez a gente se encontre lá, né? Não sabemos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.